Fala galera, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Edmilson Trader aqui na área de novo para mais uma aula, mais um conteúdo. E aí, estão curtindo o conteúdo que está sendo passado? Tá ficando alguma dúvida? Pessoal, estou sentindo falta aí do comentário de vocês, do feedback, porque eu estou passando o conteúdo aqui, mas talvez não esteja ficando bem claro para vocês, talvez eu possa melhorar em alguma coisa. Então me ajuda aí nesse comentário, me dá um feedback positivo ou negativo. Não estou pedindo para você me elogiar, estou pedindo apenas para você avaliar o conteúdo que está sendo passado, para que dessa forma eu possa te ajudar mais e me ajudar também melhorando aí nas explicações, tá bom? Então me ajuda nesse feedback, vê se você consegue fazer essa avaliação para nós aí. E não deixa de se inscrever no canal, pessoal. Assim que eu postar uma aula nova, você vai ser notificado. Compartilha com seus amigos e vamos para mais um conteúdo. Eu prometi para vocês que na aula de hoje nós iríamos começar a falar sobre retração, sobre estratégias de retração, né? E antes de eu falar para vocês o que que é uma retração, eu preciso explicar para você, para que fique muito claro, o que que vem a ser uma retração, tá? Então aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês, já no próprio gráfico mesmo, ó. Tá vendo esse pavio aqui, ó? Esse pavio, sombra, tem gente que chama de sombra, mas não está errado, tá, pessoal? O pessoal chama de pavio, chama de sombra. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma rejeição do preço, uma rejeição daquela posição onde o preço chegou. Então a vela ela veio até aqui, chegou aqui e retraiu e ficou esse pavio, tá? Isso aqui vem a ser uma retração, pessoal. O que que significa isso? Que o preço ele chegou, aqui não teve força para ultrapassar essa região, uma região muito forte de briga de compradores e vendedores, e aí ele voltou para trás, só que como ele já tinha ido lá em cima e retornou, o rastro do preço ficou aqui, ou seja, o pavio ficou aqui para certificar que o preço chegou aqui e retornou para dentro do canal ou retraiu naquele topo ou fundo do gráfico, tá? Então, o que, que vem a ser uma retração? Esses pavis aqui que deixa principalmente em zonas de suporte, resistência, em zonas de linha de tendência. Como é que nós trabalhamos retração? Nós vamos buscar a retração em zonas de suporte e resistência mais fortes, em zona de tendência, ou seja, eu tenho uma tendência de alta, eu tenho uma tendência de baixa, aí eu tenho uma linha de tendência marcada, aí a vela ela vem encostar aqui depois e faz esse trabalho de retração. E são esses pontos que eu vou buscar, ou seja, pontos fortes propensos a fazer retração. Por quê, pessoal? Não adianta só deixar pavio. Só deixar pavio é fácil. Eu vejo aqui, qualquer vela que deixar pavio, eu vou fazer uma compra ou venda. Não, não é isso. O que que eu espero numa retração, pessoal? O que que eu estou esperando por uma retração? Uma possível rejeição do preço naquele momento. E com essa rejeição, eu consigo ganhar dinheiro. Eu consigo ganhar dinheiro nessa rejeição do preço. E é uma das estratégias, acredito eu, que mais usadas aí no mercado financeiro, principalmente de OB, que a gente trabalha o vela a vela, né? Porque nós só precisamos de apenas uma vela para poder estar fazendo dinheiro. Então, o que acontece? É uma das estratégias mais usadas aí, né? De retração. Então, acredito eu que quando você começa no mercado financeiro, uma das estratégias que você mais escuta falar é essa de retração, porque de fato é a mais simples e a mais usada. Então você já sabe que isso aqui é uma retração. Agora, beleza, como eu escolho um gráfico ideal para retração? Nós temos dois modelos de gráfico ideal para retração. O gráfico agora já fica mais lento, você sabe que depois do meio-dia o gráfico tende a diminuir a volatilidade do gráfico. Hoje, em específico, teve um evento que nós chamamos de payroll, que é a folha de pagamento americana, é um evento muito esperado por todos os investidores aí do mercado financeiro e inclusive traders que não operam análise fundamentalista orientam as pessoas a depois das 9h30 no dia do payroll não operar mais porque o gráfico fica muito ruim, tá? Fato é que, ó, observa que o payroll hoje ele saiu às 9h30 da manhã. Olha o tamanho dessa vela que foi a vela do payroll, tá? Vocês vão aprender isso futuramente a trabalhar com análise fundamentalista. Posteriormente a isso, pessoal, você observa que o gráfico fica meio volátil demais, né? Por isso que o pessoal fala para não operar análise técnica, porque o gráfico fica muito volátil. Ó. E aqui no áudio SJPY, ele deixou bastante oportunidade de consolidação e de retração. Olha aqui, ó. Olha o tanto de pavio que tem nesse gráfico. Então, se você souber identificar o ponto certo, dá para você ganhar dinheiro nesses pontos aqui do gráfico, tá? Vamos trabalhar um pouco antes aqui do payroll
porque aqui tem bastante pavio e eu já ensino vocês aqui também. Mas vamos trabalhar um pouco antes. Então, o que que nós queremos aqui num dia normal, sem ser um dia de payroll, de um evento de grande impacto? Eu quero trabalhar primeiramente, eu vou dar preferência para o gráfico lateral, para mim trabalhar suporte e resistência. Ou seja, se você analisar daqui para trás, o gráfico estava lateral, teve essa explosão aqui, depois ele fez essa correção e ele ficou lateral. Esse ponto aqui do gráfico, ó, por exemplo, do áudio JPY, é um ponto que dava para trabalhar anteriormente, né, pessoal? Então, como que nós fazemos as nossas marcações ali? Eu já ensinei para vocês, mas eu vou reforçar aqui agora. Então, a gente começa fazendo a marcação em topos e fundos mais fortes no próprio time específico que você vai operar. Nós estamos operando aqui em M5, então nós vamos começar a fazer as nossas marcações em M5 mesmo. Então, qual que é os pontos mais fortes aqui? Ó? Se você observar, esse ponto é mais forte. Por que que ele é mais forte? Porque depois que o preço chegou aqui, olha o tanto que ele desceu. Ou seja, olha o que o preço fez após chegar aqui. Então, nós sabemos que aqui é um ponto forte. O que que eu faço? Vou marcar esse topo aqui. Esse topo aqui tem confluência aqui na frente? Vai ter também. Mas nós vamos trabalhar do gráfico daqui para cá, por enquanto, tá? Então, vamos fazer as nossas marcações. Ó, marquei aquele ponto mais alto, mais forte. Aí eu venho marcando esse ponto aqui também. E vou marcando os pontos, pessoal. Todos os pontos onde eu consigo identificar pontos mais fortes do gráfico, eu vou fazendo as minhas marcações. Depois nós vamos eliminando aí as marcações que nós não vamos usar ou pontos que não são tão fortes, ou você pode deixar apenas para ter referência, tá? Mas não são todas as marcações aqui que nós vamos usar para trabalhar retração. Por quê, pessoal? Não é porque eu fiz uma marcação aqui de novo que o preço tem que respeitar. Não é porque eu fiz uma marcação aqui que automaticamente assim que chegar aqui eu vou sair vendendo ou comprando, tá? Não faça isso. Então, beleza. Eu fiz essas marcações de topo e fundo mais forte, tá? Vou marcar também aquele pavio ali em cima, ó. Entenda, as marcações, ela tem que ser de forma onde você encontre a região para a retração. Você não precisa marcar exatamente só a ponta do pavio ou só o corpo. Você identifica a região da retração. Por exemplo, pessoal, eu fiz as marcações aqui, ó, aonde que o preço ficou aqui com um pavio mais forte, por exemplo, ó. Tá vendo essa zona? Tá alarmando aqui, pessoal, porque eu acho que eu tinha deixado um alarme aqui, ó, nessa zona aqui, tá vendo? Aí ele tá me avisando. Quando você clica nesse sininho aqui, ó, uma zona que você considera interessante, você deixa aqui, aí na hora que ele chega, ele te avisa, ó, isso é um alarme, tá? Muito bom quando você tá operando, às vezes você tá em outro par, e aí ele acaba te avisando, tá? Então vamos lá, a gente não perdeu o raciocínio. Qual que é a zona de retração, por exemplo, nesse ponto aqui, ó? A zona de retração está dentro dessas duas linhas aqui, ó. Então, a minha zona de retração, se você quiser deixar até a linha diferente aqui, mas de outra cor, para você saber, ó, a sua zona de retração, ela está dentro desse canal aqui, ó. É assim que eu gosto de trabalhar. A zona de retração não está no topo do corpo e não está também no topo dessa vela. Por quê, pessoal? Pode ser que depois, quando o preço vier encontrar aqui esse topo novamente, ele não tenha força suficiente para chegar lá no topo daquele pavio, mas eu sei que a zona de retração é aqui dentro. Então, por isso que eu marco a zona de retração, tá? Então, o preço, ele respeita a zona de retração, a zona onde teve a briga de preço, e não a linha, pessoal, entenda isso. Então, você tem que identificar a zona de retração. Aqui nesse topo aqui, a zona de retração ficou aqui dentro, beleza? Então, digamos que nós estamos trabalhando esse topo aqui agora, e aí o que acontece, pessoal? Qual que é o critério para mim poder trabalhar uma retração? Primeiro ponto, eu preciso ter pelo menos um topo forte ou um fundo forte. Então, eu encontrei um topo forte. Então, vamos anotar. Retração é rejeição de preço. Você já sabe que pavio significa rejeição de preço. O preço subiu, ele rejeitou continuar subindo porque houve uma briga de vendedores e compradores. E aí, o que ele fez? Ele desceu. Então, deixou o pavio, gerou a retração. Primeiro ponto, você já sabe o que é isso. Segundo ponto, qual que é o critério que eu preciso ter mínimo para poder trabalhar uma retração? Um topo forte ou um fundo forte. Aqui eu tenho um topo forte. Só que lembra que nós falamos sobre confluência? Eu preciso ter pelo menos duas confluências. Então aqui eu só tenho uma confluência, eu só tenho um topo forte. Então o que eu preciso buscar, pessoal? Eu preciso buscar mais uma confluência.
Então, se eu tirar um pouco o zoom do gráfico, o que eu iria fazer aqui? Ó? Eu iria identificar se essa tendência micro aqui de baixa, ela faz a conversação com esse topo. Por quê? Se ele conversa aqui, ó, se eu consigo ligar topo mais baixos aqui e fazendo essa confluência, aí sim eu consigo trabalhar essa retração nesse topo ou posteriormente se ele vier chegar aqui próximo. Por quê? Eu tenho duas confluências me dizendo que aquele topo é forte e que possivelmente se ele vier testar de novo aquele topo, ele vai respeitar. Ou seja, eu tenho a confluência de um topo forte e aí eu tenho que buscar mais uma confluência, que é a linha de tendência, por exemplo. Eu consegui ligar esses topos aqui, então eu consigo validar que esse topo aqui ele é forte o suficiente para se chegar o preço novamente aqui, ele respeitar. Então vamos dizer que eu consegui identificar isso aqui agora. Então o preço começou a trabalhar, ele fez essas correções, aí o preço chegou aqui próximo, pessoal. O que o preço fez quando chegou aqui próximo? Você está vendo que ele começou a deixar pavio e ele segurou o preço justamente aonde? Nessa linha de tendência de baixa, onde nós acabamos de marcar. Aí o que acontece? Posteriormente, ele foi de novo e já retraiu. Então, o que acontece, pessoal? Qual que são os pré-requisitos? Eu preciso ter topo ou fundo forte, topo ou fundo forte. Segundo ponto, eu preciso ter mais uma confluência. O que seria mais uma confluência? Pode ser uma linha de tendência ou um segundo topo. Digamos que você abre aqui, tem esse topo e o mercado sobe e deixa mais um topo aqui também deixando pavio, ou seja, eu já tenho duas confluências. Então, para mim operar uma retração, eu preciso ter duas coisas me dizendo que aquele ponto é um ponto bom, que aquele ponto de fato foi validado, que aquele ponto de fato eu posso trabalhar ele para uma possível retração, que o preço vai segurar naquela região. Então, nesse cenário aqui atual, eu tenho um topo forte junto com a tendência de baixa. Ou seja, se o mercado viesse testar aqui de novo, dependendo da forma que ele chegasse, que são os filtros, que você já vai aprender logo mais, aí você pode fazer uma venda nessa resistência, acreditando que o preço vai segurar e vai trabalhar a retração ali também, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar anotado para ficar didático. Qual que é a retração? Toda vez que eu tenho o preço chegando numa região e retraindo, deixando pavio e respeitando aquela região, ou seja, o preço subiu até aqui, ele deixou esse pavio e segurou o preço e depois o preço começou a cair, ou seja, um topo forte, isso gerou uma retração, ok? Qual que é o pré-requisito para me trabalhar uma retração? Um topo forte ou um fundo forte com pelo menos uma linha de tendência de alta ou de baixa. Eu encontrei uma linha de tendência de baixa. Qual que é o segundo requisito? Que eu também posso usar dois topos fortes. E aqui no caso eu só tenho um topo forte junto com essa linha de tendência, nesse cenário atual, pessoal. Não estou considerando lá para trás, eu nem estou olhando lá atrás e nem estou olhando aqui para frente. Estou olhando esse cenário atual, digamos que eu estou olhando aqui, ó. Você pode olhar esse gráfico aqui um pouco para trás? Pode, tá? É válido, sim. Só que você precisa entender o seguinte: eu não posso ultrapassar aí mais de 10 horas de gráfico quando eu estou trabalhando em 5 minutos. Eu não posso ultrapassar mais de 10 horas de gráfico, porque provavelmente o preço já ultrapassou aquela região, ele já trabalhou, ele já rompeu várias vezes, aí aquela região fica invalidada. Então, não, eu vou buscar aqui atrás se respeitou. Aí não vai ser validado, pessoal. Trabalhe próximo ao preço. Digamos que o preço atual está aqui, então eu estou trabalhando nessa região. Esse topo aqui para mim ele é válido? Ele é um topo válido porque ele está próximo ao preço ainda. Agora, se eu buscar mais de 10 horas desse preço, aí ele já não vai ser mais válido. Por quê? Provavelmente ele já foi rompido, aí ele voltou para o canal, e aí você já não quer mais isso. Você quer saber o quê? O que está próximo ao preço. Então, nós estamos trabalhando nesse momento próximo ao preço. Por isso que eu não estou voltando lá atrás no gráfico, tá? Então, nesse exato momento, nesse cenário atual, nós temos uma tendência com um topo forte. E se eu tivesse outro topo aqui fazendo o mesmo cenário, seria show, seria ideal também. Então, beleza. Agora eu já sei que esse topo é um topo forte, que eu posso vir trabalhar ele. Eu vou aguardar o preço fazer o quê? Se movimentar. Digamos que nós estamos aqui, o preço se movimentou, eu estou preparado aqui para fazer uma retração. Ou seja, o primeiro ponto é uma retração. Se o gráfico não chegar nos filtros que eu quero, que você já vai saber, eu posso usar o mesmo ponto para um possível falso rompimento ou para um possível pullback.
que é um pullback, pessoal? É quando o preço rompe e vem testar novamente a região rompida e continua o fluxo, ou seja, ele rompeu, fez um teste na mesma região que ele rompeu e continuou o fluxo. Deixa eu identificar aqui para vocês, ó. Por exemplo, aqui, pessoal, ó, não está muito bonita essa região. Vamos dizer que aqui tivesse, deixa eu ver aqui, acho que aqui está melhor. Está com muito pavio. Ó, eu vou mostrar para vocês um pullback aqui, mas não é o cenário ideal, mas eu vou mostrar para você entender o que é um pullback, tá? Observe que aqui ele teve um rompimento dessa região, só que esse rompimento ele foi pouco. Ele teve um rompimento aqui de mais ou menos aqui 15% do corpo. Não é o ideal para pullback. Para pullback eu tenho que ter no mínimo 40%, ou seja, a vela ficar 40% acima da região. Aqui no caso, nesse cenário, ó, só estou explicando o que é um pullback, ou seja, ele rompeu, a próxima vela ela testa a região rompida e continua a tendência. Isso é um pullback. Porém, esse pullback não é um pullback bonito e nem validado. Por quê? O corpo da vela que rompeu a região, ele rompeu apenas de 15%, mais ou menos. Ou seja, eu precisava que ele rompesse um pouco mais para validar o rompimento para o pullback, tá? Só para você não ficar na dúvida o que é um pullback. O que é um falso rompimento? Por exemplo, ele rompeu essa região e ele voltou para o canal. Porém, ele não veio testar aqui de novo para validar o falso rompimento, tá? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, é um falso rompimento. Ó. Eu tive esse rompimento aqui, ele voltou para o canal, você lembra que é um canal, aí ele testou de novo a região e derreteu, ou seja, ele fez um falso rompimento. Ele rompeu, só que o preço não teve força para continuar a tendência, ele voltou para o canal, testou novamente a região rompida e voltou para o canal. Isso aqui é um falso rompimento, tá bom? Só porque eu estou falando os nomes falso rompimento, pullback, para você não ficar aí boiando, você não saber o que está acontecendo e se perder na explicação. Voltando à explicação da retração, tá? Da estratégia de retração. Então você já sabe o que é uma retração, que é um pavio. Você já sabe que pré-requisito para uma retração, eu preciso ter um topo forte ou um fundo forte. Eu preciso ter mais uma confluência, ou mais um topo, ou mais um fundo, ou uma linha de tendência ligando o topo que eu identifiquei. O que eu identifiquei aqui? O topo com a linha de tendência. O que eu vou fazer, pessoal? Aguardar o preço se movimentar. O que você faz quando você identifica um ponto forte? Você vem aqui ó, no sininho e vai deixar aqui marcação no corpo para você identificar na hora que o preço chegar. Por quê, pessoal? Às vezes o preço chega aqui e você está em outro gráfico. Até você abrir esse gráfico e se preparar para fazer uma compra ou venda, colocar valor, colocar o tempo, então você coloca um pouquinho antes o seu alarme, para na hora que o preço chegar, você ter um tempo hábil ainda de poder tomar suas decisões. E você vai marcar a zona de retração. Lembra que eu falei que a zona de retração estava aqui dentro? Então, ótimo, estamos marcando ali a zona de retração. Beleza? Então você vai aguardar o preço se movimentar, pessoal. Ó, veja bem, aqui nós temos também um topo e um fundo. Só que esse topo e fundo ele está no meio do gráfico, certo? Então, assim, esse topo e fundo ele pode ser trabalhado? Ele pode ser trabalhado. Só que você vai ter que olhar muito bem os filtros desse topo e fundo, porque ele é mais fraco, pessoal. Esse topo aqui ele é muito mais forte do que esse topo aqui atrás. Você concorda que esse topo é mais forte? Porque na hora que o preço chegou aqui, ele derreteu, e esse topo aqui, na hora que o preço chegou aqui, ele também teve uma vela de impulsão de baixa, só que logo depois ele já foi rompido. Então, esse topo aqui, ele já foi rompido e testado várias vezes, então ele fica mais fraco. Você pode trabalhar ele com retração? Você pode, só que você vai ter que ser muito mais criterioso nos seus filtros. O que é o filtro? Tudo que te impede de entrar na ordem, tudo que vai ser pré-requisito para você não entrar na ordem. Então, você só vai entrar na ordem quando todos os seus filtros estiverem validados. Então, o que eu quero saber antes de eu entrar numa retração? Que pelo menos as duas velas anteriores à minha vela que vai chegar na região, você já sabe que a região da retração é essa. É a partir daqui até aqui em cima. Então, o que eu espero antes da vela que vai chegar na minha região de retração fazer para mim? Eu espero que elas comecem a mostrar rejeição de preço. Se eu estou num movimento de alta e eu estou aguardando para fazer uma venda, o que eu espero? O que eu estou aguardando? Que as velas anteriores à minha vela da minha venda comecem a mostrar retração ou rejeição de preço. Ou seja, digamos que essa vela aqui, ó, ela está, vou pular essa explicação e já volto nela, tá? Digamos que essa vela aqui, ó, você vê que ela começa a deixar pavio, ou seja, ela começa a deixar rejeição de preço antes de chegar na minha região. Porém, pessoal, olha só, a vela que nasceu posteriormente a ela, de chegar aqui na minha zona de retração, ela foi uma vela de reversão. O
que é uma vela de reversão? Essa vela ela nasceu, ela foi uma vela de baixa, ou seja, ela ficou vermelha, depois ela reverteu e ficou verde. Ou seja, o que aconteceu aqui? Essa vela ela nasceu, posteriormente a essa que estava mostrando o pavio, ela ficou vermelha já. Ela já nasceu já com a força de baixa empurrando ela. Só que em algum momento os compradores ainda tiveram fôlego e impulsionaram essa vela para cima. Ou seja, os vendedores estavam lá, desce, 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 desce. Aí os compradores falaram, não, sobe, sobe mais. Ou seja, houve uma briga nessa vela aqui. E aí ela reverteu. Se você pegar essa vela aqui em específico, ó, puxar o zoom e colocar ela em 1 minuto, ó, você vai ver, ó o que aconteceu aqui. Ó. Essa vela, ela foi vermelha, tá vendo? Lembra que eu falei para você que ela foi vermelha? Ó? Ela nasceu aqui, ó. Ela jogou o preço para baixo, ó, um pouco. Aí ela testou mais um pouco aqui. Aí ela veio mais para baixo. Isso aqui é o pavio daquela vela vermelho. Aliás, o pavio que está lá como verde, mas aquele pavio ele é vermelho. Ó. Por que, que ele é vermelho? Buguei sua mente agora, né? Justamente por causa dessa vela aqui. Ó. Ela foi uma vela de baixa e depois ela corrigiu para alta. Ou seja, toda vela de 5 minutos é representada por 5 velas de 1 minuto. Então, quando você está operando em 5 minutos, saiba você que você está operando 5 velas de 1 minuto dentro daquela vela de 5 minutos. Assim como se você jogar o gráfico em 15 minutos, você está operando 15 velas de 1 minuto lá dentro e 3 velas de 5 minutos lá dentro. Então, o que acontece? Eu sei que isso deve estar bugando a sua mente, mas você precisa entender isso. Isso aqui chama quadrante, ou seja, é o quadrante de 5 minutos. Para você entender o que é uma reversão. Aquela vela ela nasceu, ela ficou trabalhando o preço, ela veio até aqui embaixo, ela subiu de novo, a vela do terceiro minuto ela desceu, ficou vermelha e depois ela reverteu. E aí aconteceu isso aqui, ó. Olha lá. Aconteceu justamente isso. Ou seja, essa vela ela nasceu, ela ficou vermelha e aí os compradores impulsionaram ela e aí ela chegou como vela de reversão. Ou seja, pessoal, essa vela você automaticamente você anula a chance de qualquer retração. Por quê? Essa vela você queria que ela fosse direto buscar lá o preço. Lembra da movimentação de vela? Então, o que eu queria que essa vela fizesse? Vou desenhar aqui para você entender. Essa vela aqui, ó, vamos lá. Eu tenho aqui a minha zona de retração, que é essa aqui. Aí o que acontece, pessoal? Deixa eu desenhar para você entender. Vou desenhar esse cenário ali, tá? Eu tenho aqui, ó, a minha zona de retração. Aí eu tenho aquela vela que deixou o pavio. A minha zona de retração está aqui, ó. Está aqui a minha zona de retração. O que eu gostaria agora que essa vela que vai nascer, ela fizesse? Eu já tenho aqui, pessoal, um movimento ok. Por quê? A minha vela anterior a chegar no preço, na minha região de retração, ela já deixou um pavio considerável. Ela está demonstrando que essa região aqui ela é validada para uma retração. Ou seja, o que eu quero quando eu tenho ali o preço chegando próximo à minha região? Que ele comece a mostrar respeito para aquela região, que ele comece a mostrar que ele vai travar naquela região. Ou seja, essa vela anterior a chegar na minha zona de retração, ela já deixou pavio. Então, tá ok, tá validado ok. Porém, pessoal, essa vela que nasceu, o que ela fez? Lembra da movimentação de vela? Eu gostaria que ela nascesse e fizesse isso aqui, ó. Ela já fosse direto aqui, ó. Que nos 2 primeiros minutos dela, ou seja, anota aí, qual que é um filtro primordial. Quando a vela atual, que vai buscar a sua zona de retração, ou seja, essa vela que vai buscar a minha zona, ela tem que buscar a sua zona de retração nos 2 primeiros minutos de vida dela, ou seja, agora é 14 horas e 35 minutos. Vamos dizer que acabou de nascer uma vela de retração, a minha vela. Até o minuto 37, ou seja, 35, 36 e 37. Ou seja, até 36,5, quase virando para 37, eu quero que essa vela faça isso aqui, ó. Que ela já busque direto aqui. Agora, o que aconteceu nesse cenário aqui? Foi totalmente ao contrário. Essa vela nasceu, ela ficou aqui, aí ela fez isso aqui, ó, até o 37, e depois ela veio e fechou aqui, ó.
Ou seja, ela fez justamente o que eu não queria. Ela mostrou a reversão. Ou seja, aonde está a força dessa vela aqui? Aonde está a força dessa vela? A força dessa vela está justamente ao contrário do que eu quero. Então, você concorda que a força dessa vela, quem está dominando ela não é os compradores? Porque essa vela ela foi vermelha em algum momento, só que os compradores impulsionaram ela para cima e ela ficou verde. Quem dominou essa vela aqui? Foi os vendedores, porque ela foi vermelha. Aliás, ela foi verde, só que os vendedores empurraram ela para cima e ela retraiu, ela respeitou a região. Então, jamais eu posso fazer uma venda nessa resistência com esse cenário. Porque a minha vela da operação, essa era a vela da operação, ela não respeitou o filtro. Qual que é o filtro? Tempo. Qual que é o tempo? As 2 primeiros minutos da vela atual, que vai ser a vela da sua venda, ou seja, essa vela aqui nos 2 primeiros minutos, ela tinha que ter vindo até aqui para fazer a retração. Ela não fez isso, ela não respeitou. Então, vamos desenhar o cenário atual para você entender. Então, assim, ó, essa vela aqui você exclui ela. Então, vamos dizer que aqui nós estamos de novo no cenário atual. Ó, vou desenhar o cenário atual para você, que é o cenário perfeito da retração. Ó, as duas velas anteriores deixando pavio. Aí a vela que nasceu, ela fez isso aqui, ó. Ó. E depois ela fez isso. Essa é a retração. Deixa eu desenhar um pavio melhor aqui. Essa é a retração perfeita, pessoal. É a retração que você fala, nossa, eu peguei uma retração perfeita. Ou seja, eu tenho duas velas anteriores a chegar na minha zona de retração, deixando pavio, ou seja, mostrando respeito pela região. E a vela que nasceu, que é a vela da operação, ela nasceu e foi tocar lá nos 2 primeiros minutos de vida dela. Ou seja, ela nasceu às 14h35 e até 14h36 e meio, 37, ela chegou aqui e aí você fez a venda. Aonde que você iria fazer a venda? Dentro dessa região. Ela nasceu, chegou aqui, você fez a venda aqui dentro. Ó. Ela rompeu essa primeira zona e aí você fez a venda aqui dentro. Por quê? Eu quero fazer uma venda na zona de retração. E não só na hora que ela toca aqui. Porque aqui é uma região que anteriormente ficou corpo também. Então, posteriormente, eu quero trabalhar na zona de retração e não só na zona de corpo. Por quê, pessoal? Pode ser muito arriscado. Pode ser que essa vela aqui ela faça justamente isso aqui, ó. Ela vem aqui, ó, e ela fecha com o corpo aqui, ó. Ó. Vou desenhar aqui para ficar claro para você. Ou seja, ela fecha com o corpo aqui, deixando um pavio aqui em cima. Ou seja, se você tivesse pegado a sua venda aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, você tomaria loss. Por quê? A zona de retração está aqui em cima. E aí você fez a venda na hora que ela bateu na primeira parte, na parte de corpo, na simetria de corpo. E você quer o quê? A simetria de retração, que está um pouco mais aqui em cima. Então, a região de retração seria aqui em cima. Então, vamos lá. O que você quer? Vamos voltar para você entender. Você quer encontrar um topo forte, você quer encontrar a confluência de uma tendência ou mais um topo forte. Você quer que quando a vela que está com o preço chegando lá comece a mostrar a respeito, que é o quê? As duas velas antes da sua operação tem que deixar pavio, ou pelo menos a vela antes, mas que deixa um pavio bem grande, mostrando que é uma região validada. Ou seja, a vela anterior deixou pavio. A vela que vai ser da sua operação chegou lá nos 2 primeiros minutos de vida dela e postou na sua região de retração. Você entrou vendida aqui. Você vai aguardar a operação acabar. Lembre-se, nós operamos para 5 minutos. Então, lá no reloginho, aqui, ó, você vai programar a sua operação para 5 minutos. Não é para 1 minuto, não é para 2, é para 5 minutos. Aqui nós estamos na binária. Na binária, você vai colocar o tempo. Toda vez que você for fazer a operação, você vai vir aqui e vai selecionar o tempo. Por exemplo, aqui, ó, se eu fosse fazer a operação agora, eu teria que selecionar o tempo para 5 minutos. Você vê que só consigo selecionar para 4? Por quê? Ainda nós não fechamos a vela de 5 minutos. Lembra que eu falei que cada vela de 5 minutos ela tem 5 minutos redondo? Ou seja, agora são
14h39. Quando for 14h39 e 30 segundos, aí nós já vamos conseguir colocar para a próxima vela de 5 minutos. Por quê? Você já vai entender, olha lá. Quando for 14h39 e 30 segundos, ó, 31, olha lá, eu consigo colocar. Por quê? A operação, pessoal, ela dura, ela começa a contar o reloginho, olha lá, o reloginho aqui em cima, ó, 04:50. Quando é, por exemplo, 14h39 e 30 segundos, ainda está fechando a vela anterior. 14h39 e 31 segundos, para futura compra, já começa a contar a vela que vai nascer. Ou seja, o tempo ele já começa a contar a vela que vai nascer. Então aqui nós estamos num tempo redondo. Então digamos que eu fosse fazer uma venda agora, ó, eu precisaria que essa vela atual ela viesse chegar no meu preço até nos 2 minutos de vida dela. Se nós estamos trabalhando agora 14h40, eu quero que essa vela chegue no preço aqui em cima até 14h42. Ficou claro isso para você? Se não ficou, coloca no comentário. Vou procurar mais exemplos aqui para que fique muito claro a retração para você, pessoal. Vamos lá. Vamos tentar trabalhar também a zona de tendência aqui, ó. A linha de tendência. Vamos lá. Ó, eu tenho esse fundo aqui. Você sabe que para você marcar linha de tendência de alta, você precisa ligar fundo com fundo. E para você marcar uma linha de tendência de baixa, você precisa ligar topo com topo, tá? Você vai ligando os topos. Você tem que ter no mínimo 2 ligações para você poder ligar posteriormente aí as ligações futuras. Beleza? Vamos lá, pessoal. Nós falamos de retração. A retração ela acontece em mercado lateral, em topos e fundos evidentes, e ela acontece em tendência. Nós estamos aqui, ó, nesse cenário aqui, tá, pessoal? Nesse cenário aqui, não estou considerando o cenário lá na frente por enquanto. Nesse cenário aqui, ó, eu tive uma tendência de baixa, depois eu tive a correção, ou seja, fundo acima de fundo, iniciou uma tendência de alta. Então eu tenho uma micro tendência de alta se formando aqui, não é isso? Então vamos lá. Ele voltou aqui, rompeu esse fundo lá atrás e continuou subindo. Voltou e está testando aqui a região de novo. Lembra que depois da tendência ele tem a distribuição do preço e depois ele corrige a tendência para baixo ou para cima? Então ele teve a tendência e está aqui distribuindo. Nessa distribuição, ó, nós conseguimos também trabalhar a linha de tendência. Só que aí você vai trabalhar a favor de quem? Da tendência atual. Na linha de tendência, você precisa trabalhar a tendência atual, pessoal. Então vamos lá. Você quer trabalhar uma retração na linha de tendência? É o mesmo ponto. Você precisa ter confluências. A linha de tendência é uma e você precisa encontrar uma segunda confluência, que pode ser um suporte ou pode ser uma resistência, beleza? Nesse cenário, nós estamos trabalhando a tendência de alta, então eu vou procurar trabalhar junto com o suporte. Se eu estivesse trabalhando a tendência de baixa, eu iria trabalhar junto com a resistência. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma correção do mercado. Observe como isso aqui foi perfeito, ó. Olha só. Eu tenho aqui, ó, as velas anteriores a encostar na minha linha de tendência junto com o meu suporte. Pessoal, isso aqui é muito forte. É muito forte. Isso aqui é uma estratégia e um cenário que acontece, quando acontece, é muito forte. É um cenário que você pode entrar tranquilo, sem medo, comprado ou vendido, dependendo da situação do cenário, que a probabilidade é acima de 80% de dar certo, pessoal. Pode dar errado? Sempre vai ter o 80-20, mas aqui no caso é 80% de chance de dar certo. Beleza? Então, ó, olha o cenário aqui, ó. Olha esse cenário aqui. As velas, antes de chegar na minha região, que é a minha região de linha de tendência, que está aqui embaixo, junto com o meu suporte, ela começou a deixar pavio, que é justamente o que eu estava explicando para vocês agora há pouco. Ó, eu tive pavio, o preço estava descendo, deixou pavio na parte inferior. Se eu tenho o preço descendo e começa a deixar pavio na parte inferior e não na parte superior, significa o quê? Que o preço já está encontrando dificuldade para descer, que tem compradores posicionados aqui. Eu tenho um suporte aqui, e aí eu tenho uma linha de tendência de alta, na micro de alta. Não tem uma micro de alta? O que acontece? A próxima vela, próxima à minha linha de tendência, também deixou pavio. Opa, eu já tenho a linha de tendência, eu tenho o suporte aqui embaixo, e aqui que eu vou aguardar, pessoal, a próxima vela nascer. A próxima vela nascendo
vindo buscar a minha região, eu posso entrar comprado. Por quê? Foi validado aqui atrás que o preço está começando a demonstrar respeito pela minha região. Então, automaticamente, eu posso estar entrando aqui comprado nessa região. Vamos analisar em quanto tempo ele veio tocar nessa linha de tendência? Ó, vamos lá. Nós estamos aqui, ó. Foi a vela das 6 horas da manhã. Eu jogo aqui em 1 minuto. Olha lá. No primeiro minuto de vida, a vela já foi tocar na linha de tendência. Ou seja, essa vela, ela fez o movimento perfeito. Essa aqui é a retração perfeita, o movimento perfeito. A primeira vela do movimento, ela já foi tocar na região. Então, ó, aqui fechou a vela passada, que formou a retração. A vela de 6 horas nasceu nessa vela. Ela nasceu e já foi direto no objetivo, no alvo. Aonde era o meu alvo? A linha de tendência. O que eu gostaria que ela fizesse? Que nos 2 primeiros minutos de vida dela, ela já fosse buscar o alvo. Então, aqui, ó, no primeiro minuto, ela já foi buscar o alvo. E ela buscou o alvo e já mostrou a retração posteriormente. Ela já retraiu. Ou seja, pessoal, aqui, ó, eu ia deixar o tempo ajustado para finalizar às 6h05, ou seja, se a operação é para essa vela aqui que iniciou às 6, qual que é o time que eu tenho que deixar ela para finalizar? Às 6h05. Lembra que nós estamos operando em 5 minutos? Então, às 6h05. Então, o relógio aqui eu tenho que ajustar para 6h05, certo? O valor, você vai colocar o valor do seu gerenciamento, que depois nós vamos chegar lá. Mas aqui, ó, vamos voltar à explicação. Primeiro minuto, eu já sei, já tenho o filtro, que é uma linha de tendência, que tem um suporte. As 2 velas anteriores começou a deixar pavio, mostrando que é uma região validada, que eu tenho ali o suporte, tem uma linha de tendência, me identificando que é uma região boa. As 2 velas anteriores deixou pavio, e a vela que veio nascer tocou de primeiro momento, na primeiro minuto, na minha linha de tendência. Eu fiz a minha compra aqui, ó, pessoal. Fiz a minha compra aqui. Na hora que ela buscou a linha de tendência, ó, isso aqui é aquele alarme que eu marquei aquela hora, me avisando que chegou lá na região. Ó, olha aqui, pessoal, ó, onde eu acabei de marcar. Ó. Vou marcar aqui para ficar claro. Ó. Olha lá. Então, no primeiro minuto, onde está marcada essa linha roxa, foi aonde encostou aqui. Se eu tivesse entrado comprado aqui, pessoal, ó, seria uma bela de uma vitória a favor do meu objetivo, tá? Aí o que acontece, pessoal? Nós temos mais uma confluência que eu vou bugar sua mente agora. Nós temos um indicador aqui, ó, chamado de volume, que eu uso também para confluência aí quando eu estou operando retração e outras estratégias também, tá? O que eu espero, pessoal? Que o volume comece a diminuir quando ele chegue próximo à região. Tá vendo que essas barrinhas aqui embaixo, ó, a gente chama de volume. Isso aqui me ajuda a identificar se os compradores ou vendedores eles estão ali naquela região mais posicionados ou se eles estão saindo daquela região. Então, por exemplo, numa região de venda, o que eu espero aqui, pessoal? Que o volume de venda comece a cair. Então, se o preço está descendo e começa a deixar pavio, o que eu espero? Isso aqui você imagina que fosse um degrau, tá? Então, primeiro passo, como é que usa o volume? Você imagina que isso aqui é um degrau. Então, o que eu espero se eu quero fazer uma compra aqui embaixo? Que o degrau do volume comece a diminuir. Então, ele chegou aqui perto, o degrau começa a diminuir. Na hora que essa vela atual chega aqui e ela começa a chegar na minha região, e se ela for vermelha, o degrau tem que estar menor. Posteriormente, na hora que ela explode para cima, o degrau vai ficar maior como vela verde, ou seja, que foi o que aconteceu aqui. Eu tenho a confluência da linha de tendência, eu tenho a confluência do suporte e eu tenho a confluência do volume. Se eu estou chegando próximo a uma região de suporte, o que eu quero? Que o volume de venda diminua. Se eu estou chegando próximo a uma região de resistência, eu quero o quê? Que o volume de compradores diminua, pessoal. Então é assim que nós trabalhamos com volume. Depois eu vou fazer uma aula para você só de volume, para que fique muito claro na sua mente, explicando como é que usa o indicador, todas as particularidades do volume em específico. Por isso que eu não vou entrar nesse mérito agora, só estou explicando a confluência, tá? Porque senão eu vou colocar uma aula só de volume para você entender só o volume, tá bom?
mas estou explicando para você mais uma confluência. Então vamos voltar ao nosso exemplo, pessoal. Nós temos aqui um exemplo onde a retração aconteceu, porém na vela da operação não deu para mim entrar. Então você tem um exemplo de onde não entrar porque a operação não chegou dentro do filtro. Então aqui é um exemplo de como não fazer. Ou seja, a vela anterior deixou pavio numa região de pavio, porém a vela que seria a minha vela da operação, ela não respeitou, ela não chegou dentro dos filtros. Beleza? Aí aqui nós temos um exemplo de como trabalhar a retração e foi ok. Ou seja, as velas posteriores deixando o pavio próximo à minha região de suporte e próximo à minha região de linha de tendência. E aí o que aconteceu, pessoal? Na hora que ela chegou na minha região de suporte com a minha linha de tendência, foi logo no primeiro minuto de vida, ou seja, mostrando a retração. Então, de novo, para ficar claro, o que você precisa ter para trabalhar a retração? Primeiro, você pode trabalhar ele em mercado lateral, onde eu tenho topos e fundos evidentes. Eu preciso ter topos e fundos evidentes, topos fortes e fundos fortes. Eu posso trabalhar em mercado lateral mais tendência, que é esse cenário aqui, eu tenho um mercado lateral mais tendência, ou seja, eu tenho a tendência de alta. Nesse cenário você vai trabalhar a favor da tendência. Qual que é a tendência aqui? Tendência de alta. Então eu estou trabalhando a favor da tendência, eu marquei uma linha de tendência de alta. O preço veio testar a minha região de tendência de alta aqui, junto com suporte, chegou nos filtros, ok, eu trabalhei uma retração. Na hora que o preço chegou aqui, eu apertei em comprar para 5 minutos. Qual que é o filtro primordial? Que as duas velas anteriores, ou que no mínimo, pessoal, a vela anterior tem que deixar pavio. Se não deixar, você esquece. É que nem aconteceu aqui, ó. A vela anterior deixou pavio, mas a vela da operação foi uma vela de reversão, ou seja, ela não encostou aqui na minha zona de retração nos 2 primeiros minutos. Ela reverteu para depois ir lá. Então, ou seja, anulei a operação, tirei o dedo do mouse e acabou. Não vou fazer essa operação. Vou esperar uma outra oportunidade. É uma frase que eu sempre falo para meus alunos: sempre haverá uma outra oportunidade. Sempre haverá mais uma oportunidade de você ganhar dinheiro. Sempre haverá uma oportunidade de você estudar e aprender mais. Ou seja, pessoal, aqui não foi uma oportunidade, porque chegou fora dos filtros. Porém, você percebe que sempre haverá outra oportunidade? Logo em seguida, aconteceu uma oportunidade validada com os filtros ok, com a linha de tendência, com suporte. Então eu tinha linha de tendência mais suporte. Aí chegou dentro do filtro, ok, eu posso validar essa região, eu posso entrar comprado aqui e pronto, foi uma operação vencedora. Então, nesse cenário, pessoal, você tem dois exemplos. Um exemplo de como não fazer e um exemplo de como fazer. Então, esse aqui para mim ficou perfeito, esses dois exemplos para você. Aí qual que é o critério que você vai ter que fazer agora, pessoal? Primeiro ponto, pessoal, identificar gráfico com topos e fundos evidentes, gráfico com tendência para trabalhar além de tendência mais suporte ou mais resistência, e aí você vai identificar as regiões. Qual que é o cenário ideal, pessoal? O cenário que é onde tem o topo forte ou o fundo forte, tenha pavio, que aí automaticamente você já sabe que ali tem uma simetria de pavio, você já sabe que ali tem uma simetria de corpo. Não é muito interessante, pessoal, eu trabalhar retração em gráfico que tenha topo e fundo forte, mas que não tenha pavio, porque automaticamente ele não está retraindo. Então o gráfico ele já conversa com você. Aquele gráfico está bom para retração, ele tem que ter pavio. Então qual que são os critérios? Topo e fundo forte, tendência e pavio. Eu preciso ter regiões onde tenha pavio. Se o gráfico só tiver corpo, muito corpo, e não tiver pavio próximo às regiões que eu quero trabalhar, não é legal, pessoal. Porque automaticamente ele já está demonstrando que aquela região não é região de retração, ele é região de corpo. O que é o corpo? Ah, o corpo da vela, justamente onde está aqui, ó, essa partezinha onde não tem pavio. Então aqui é o corpo da vela, tá bom? Então vamos lá, para você anotar aí e finalizar a aula. Tendência, gráfico lateral, topos e fundos evidentes, bastante pavio, filtros. As duas velas anteriores a chegar na sua região têm que deixar pavio, mostrando o respeito pela região onde você quer entrar comprado ou vendido. Vela da operação, ela tem que nascer e ir logo em seguida, nos 2 primeiros minutos de vela,
buscar a região, o objetivo, o alvo que você quer. E aí você vai entrar comprado ou vendido nos 2 primeiros minutos de vida. A sua operação é para 5 minutos? Sim, porém é nos 2 primeiros minutos de vida que você tem que clicar no botão, beleza? A sua operação, ela posteriormente, ela não vai durar 5 minutos. Provavelmente ela vai durar 2 minutos e meio ou 3 minutos. No reloginho vai estar lá para 5 minutos, porém a sua operação ela vai durar 2 minutos e meio, 4 minutos ou 2 minutos. Por quê? Porque na hora que chegou aqui já estava rolando a vela. Então ela chegou aqui com 2 minutos de vida, então vai faltar só 3 para acabar a operação, não é isso? Se você chegou aqui que nem esse exemplo que eu dei para vocês, no primeiro minuto, vai quanto falta para acabar 5? Não é 4? Então a sua operação ela vai durar 4 minutos. Então você vai selecionar o relógio para 5 minutos, mas não é sempre que vai durar 4 minutos ou 3 minutos e meio. Às vezes ela vai durar 2 minutos e meio só a sua operação, mas o time é para 5 minutos. Beleza, pessoal? Essa aqui foi a aula de retração para 5 minutos. Posteriormente, nós vamos ter aula de retração para 15 minutos, que aí a análise é parecida, porém o tempo gráfico, a análise é maior. E aí eu vou explicar para você também. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, nós tivemos uma aula de retração em 5 minutos. Ficou alguma dúvida? Não entendeu alguma situação? É normal. Isso você está vendo agora, talvez pela primeira vez, mas aí deixa no comentário aqui que eu prometo que na próxima aula eu entro mais nesse assunto para você tirar todas as suas dúvidas. Tá bom, pessoal? Eu espero de verdade, pessoal, que tenha ficado claro para você. Ó, aqui na frente, só para dar uma palhinha para você, aqui na frente nós temos bastante pavio. Porém, aqui é uma região de consolidação. E aí eu vou te ensinar a operar consolidação. Aqui também é uma retração? É uma retração, mas é uma retração de consolidação. Aqui nós estamos trabalhando retração em topos e fundos evidentes, em topos e fundos fortes. Aqui é retração em consolidação. Aí tem outros filtros, por isso que eu não expliquei aqui para você, porque tem muito pavio. Eu expliquei aqui atrás, porque são cenários parecidos, porém os filtros são diferentes, tá bom? Então aqui nós temos retração em consolidação. Aqui nós temos retração em topos e fundos fortes. E aqui nós temos retração em linha de tendência. É diferente, tá? Então assim, ó, você pode estar se perguntando, poxa, por que você não ensinou aqui que tem bastante pavio? Tem bastante pavio, mas aqui é consolidação. Essa parte aqui do gráfico é uma consolidação. E aqui nós estamos trabalhando retração em linhas de tendência e também em topos e fundos, tá bom, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro para você. Espero que você esteja gostando aí do conteúdo, tá bom? E, de novo, se inscreve no canal, deixa aí as suas dúvidas e compartilha com o máximo de pessoa que você quiser. Tá bom, pessoal? Até a semana que vem. Tamo junto e é só o começo, tá? Fiquem com Deus.